Então, o tema de hoje, né, para começar, vamos com interpolação aritmética. Então, interpolar significa colocar entre. Ou seja, na interpolação, nós vamos colocar meios aritméticos entre dois extremos de uma progressão. Então, quando a progressão aritmética é finita e a gente tem o primeiro termo e o último, nós podemos inserir meios aritméticos entre esses termos, né? Entre esses extremos. Então, interpolar meios aritméticos entre dois números dados é acrescentar números entre esses que são conhecidos, de forma que a sequência numérica formada seja uma PA. Para realizar a interpolação aritmética, é necessário o uso da fórmula do termo geral, que nós já estudamos, né, na nossa última aula. O termo geral da PA, a gente tem aqui AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, né? Então, quando nós tivermos os extremos, entre eles nós podemos inserir meios, né, de forma que nós tenhamos uma PA. Aqui na fórmula do termo geral, vocês já sabem, R é a razão, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos e a N equivale ao último termo da PA, ou enésimo termo da PA. Então, vejamos alguns exemplos sobre interpolação aritmética, né? Interpole 7 meios aritméticos entre 6 e 46, ou seja, nós vamos colocar 7 números entre 6 e 46, de forma que essa sequência seja uma PA. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo é 6, o último termo é 46. E nós vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios. Ou seja, 7 números entre 6 e 46, sendo que essa sequência vai formar uma PA, tá bom? Então, aqui nós teremos, olha, o primeiro termo é 6, o último termo é 46 e o número de termos vai ser 9, tá? O número de termos dessa PA é 9. Por que que é 9? Porque eu tenho dois extremos e 7 meios. Então, 2 mais 7, 9. Então, essa PA tem 9 termos. Então, esses são os elementos que nós vamos trabalhar. Pegando a fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, nós temos que AN, que é o último termo, é 46, o primeiro termo é 6, o número de termos é 9, então 9 menos 1, 8, vezes a razão, que a razão é o que a gente ainda não sabe, né? E vamos descobrir a partir dessa fórmula do termo geral. Então, aqui, eu vou pegar aqui o 6, vai trocar de lado, troca o sinal. Então, vai ficar 8R igual a 46 menos 6, que vai dar 40. O 8 que está multiplicando, passa dividindo, e aí 40 dividido por 8 dá 5. Então, a razão dessa progressão aritmética é 5. Então, como eu faço para encontrar os outros termos? Então, se o primeiro termo é 6, então 6 mais 5, 11, segundo termo. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 5, 26. Ou seja, a gente vai acrescentando a razão que a gente descobriu até obter todos os meios aritméticos, né? Então, a gente vai só adicionando. Ó, o primeiro termo mais a razão dá o segundo. Segundo termo mais a razão dá o terceiro. E assim sucessivamente. Então, veja só como fica então a PA. Primeiro termo 6, último termo 46, né? E os meios aritméticos aí, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, tá? São os 7 meios aritméticos que nós estávamos procurando. Aí tem o exemplo 2, que eu vou resolver o exemplo 2 no papel, tá? Manuscrito mesmo com vocês.
Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 120 e o 11º termo é 11. Opa, o 11º termo é 10. Determine os meios aritméticos existentes entre 1 e A11. Então, aí nós devemos obter os números existentes entre 120 e 10 para que a sequência seja uma PA. Tá bom? A gente vai ver a resolução daqui a pouco. Ok, agora nós vamos estudar a soma dos termos de uma PA. Nós vamos ver aqui como essa fórmula foi encontrada e como usá-la, como aplicá-la. Porém, para a gente entender a fórmula da soma dos termos de uma PA, primeiro é preciso que a gente conheça uma propriedade muito interessante das progressões aritméticas. Então, numa progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Equidistante quer dizer mesma distância. Então, os termos que estão a uma mesma distância dos extremos tem sempre o mesmo valor quando você soma, tá? Então, por exemplo, nessa PA, é uma PA finita, tá? Você só pode encontrar o somatório, a soma dos termos de uma PA, se ela for finita. Então, aqui é uma PA finita, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, né? Essa PA tem 8 termos. Os extremos dessa PA são 7 e 31, tá? Os extremos, que é o primeiro e o último termo. Então, quando eu somo 3 com 31, eu tenho como resultado 34. Se eu somo o 7 com o 27, que são equidistantes, também dá 34. Se eu somo o 11 com o 23, que são equidistantes, também dá 34. Se eu somo 15 com o 19, que são equidistantes, também dá 34, tá? Então, isso vai acontecer sempre que você tiver uma PA finita. A soma dos termos equidistantes da PA são sempre iguais, tá? Então, baseado nisso, a gente chega na fórmula da soma dos termos de uma PA. Olha, acompanhe aqui esse outro exemplo. Considerando a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, é uma progressão aritmética, né? Uma PA. A razão dessa PA é 2. Por que que é 2? Se eu pegar aqui, olha, 4 menos 2 é 2, 6 menos 4 é 2, 8 menos 6 é 2. Ou seja, a diferença, né, entre um termo e o seu antecessor é sempre a mesma. Então, esse valor é a razão. Então, ela é uma PA de razão 2. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos, tá? Ela tem 10 termos. É lógico que essa PA, como ela é pequena, nós podemos obter facilmente a soma dos termos, né? Se nós somarmos todos eles, nós vamos obter o valor 110. Mas, se for uma PA muito grande, com muitos termos, com 100, 200, 500, 1000 termos, a gente não vai poder fazer manualmente isso, porque vamos levar uma vida, né? Para somar todos esses termos. É por isso que a gente precisa da fórmula da soma dos termos da PA. Então, aqui, como a gente viu ainda há pouco, a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma. Então, se eu somo 2 mais 20, dá 22. Se eu somo 4 mais 18, dá 22. Se eu somo 6 com 16, dá 22. Se eu somo 8 com 14, dá 22. Se eu somo 10 com o 12, também dá 22, porque são termos equidistantes dos extremos. Aqui você pode perceber que nós fizemos 5 somas. 1, 2, 3, 4, 5. Que equivale a metade dos termos dessa PA.
né? Essa PA tem 10 termos, então nós somamos 2 a 2, a metade de 10, 5, né? Então, nós fizemos 5 somas. Então, daí, a gente poderia simplesmente ter visto aqui a soma dos equidistantes, né? É sempre 22. Nós fizemos 5 somas, então 5 vezes 22, 110. Então, a soma dos 10 termos é 110. Vamos ver agora a fórmula, como é que ela fica. Então, para nós somarmos os N termos de uma PA, o que a gente faz? A gente soma o primeiro termo com o último termo, porque vai dar sempre o mesmo valor, né? Quando eu somar os termos equidistantes, todos darão o mesmo valor. Então, basta que eu some o primeiro termo com o último, pegue o número de termos que a minha PA tem e divida por 2. Então, aqui vai ficar, olha, a soma do primeiro termo com o último, vezes, tá? Aqui não aparece o sinal, mas está subentendido que é uma multiplicação, o número de termos dividido por 2. Acompanhe aqui esse exemplo para você ver. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, 6, 10, reticência. Aqui você não sabe qual é o último termo da PA. Você sabe que ela é finita, ele está pedindo para somar só os 50 primeiros termos, né? Então, para nós, o valor de N é 50. E nós precisamos saber qual é esse termo A50, para a gente poder determinar essa soma, né? Porque na fórmula a gente precisa do primeiro termo e do último. E aqui não está aparecendo quem é o último. Então, o último termo é A50, né? Então, para descobrir esse termo, nós vamos usar a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Para descobrir o último termo. Então, vai ficar, o primeiro termo é 2, o número de termos é 50, então fica 50 menos 1, 49, vezes a razão. Vem aqui, olha comigo. A razão dessa PA vai ser 6 menos 2, 4. Primeiro termo é 2. Então, aqui, A50 vai ficar A1 mais 49R, né? Usando aqui essa fórmula. Então, A1 é 2, então vai ficar 2 mais 49 vezes a razão, que é 4, igual, aí 2 mais 49 vezes 4, 196. Somando, dá 198. Então, eu já tenho primeiro termo, 2, razão, 4, último termo, 198, número de termos, 50. Você traz aqui para a fórmula. Então, pela fórmula vai ficar, primeiro termo, 2, último termo, 198, então vai dar 200, vezes o número de termos, 50, dividido por 2, 25. Então, 200 vezes 25, 5.000. Então, essa PA, a soma dos 50 primeiros termos, é 5.000. Então, meus amados, exemplos aqui de interpolação aritmética. Interpole 4 meios aritméticos entre 2 e 17. Então, eu vou aqui, olha, 2 e 17 são os extremos. Eu quero colocar 4 meios aritméticos. Então, 1, 2, 3, 4. Quais são os meus elementos aqui? Primeiro termo é 2, último termo é 17, número de termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 2 extremos e 4 meios. Vamos para a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N é o último termo, A1 primeiro termo, N é o número de termos, vezes a razão. Vou repetir aqui. 6 menos 1 são 5. 5R. Vou pegar esse 2 aqui, vou trocar ele de lado, então vai ficar 5R igual a 17 menos 2.
5R vai dar aqui 17 menos 2, 15. O 5 vai passar para o outro lado agora dividindo. E aí a razão vai dar 3. Se a minha razão é 3, agora é só eu ir adicionando. O primeiro termo mais a razão dá o segundo mais a razão, o terceiro e assim por diante. Então, 2 mais 3, 5 mais 3, 8 mais 3, 11 mais 3. E aí, se eu pegar 14 mais 3, 17. Essa é a nossa PA. Esses são os 4 meios que nós estávamos procurando. Numa PA, o primeiro termo é 120, 11º termo é 10. Determine os meios aritméticos entre o primeiro termo e o 11º termo. Então, esse aqui é o exemplo que eu deixei na aula, que eu disse que faria com vocês aqui no canetão. Então, ó, o primeiro termo é 120, o 11º termo é 10. Se são 11 termos, então, tirando os extremos, ficam 9 meios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Primeiro termo, 11º termo. E aqui estão os meios que nós vamos descobrir. Então, primeiro termo, 120. Último termo, 10. Número de termos, 11. Fórmula do termo geral novamente. Então, aqui, ó, o último termo é o 10. Primeiro termo é o 120. Número de termos, 11. A razão nós vamos descobrir. Repete. 11 menos 1, 10. Então, aqui, eu vou trazer aqui para o primeiro membro, vai trocar o sinal, então 10R vai ser igual a 10 menos 120. 10R vai ser igual a menos 110. Esse agora passa dividindo. Vai dar menos 11. Então, aqui, olha, eu vou tirando 11, né? Como a razão deu menos 11, então eu vou tirando menos 11, menos 11, menos 11. Dá uma pausa. Então, encontramos aqui a razão menos 11, agora a gente vem aqui, ó, 120, tira a razão, fica 109. Tira a razão de novo, fica 98. Tira a razão de novo, 87. Menos 11, 76. Menos 11, 65. Menos 11, 54. Menos 11, 43. Menos 11, 32. Menos 11, 21. Menos 11, 10. Então, esses são os meios aritméticos que nós estávamos procurando. Calcule a soma dos 10 termos da PA. 4, 7, 10, reticência. Então, agora vamos para a fórmula da soma, tá? Então, aqui nós temos o primeiro termo, que é 4. Nós temos a razão, que eu vou pegar 7 menos 4. A minha razão vai dar 3. O número de termos, ele está pedindo os 10 termos, então N é 10. Falta para nós o AN, para depois a gente encontrar o SN. Então, vamos encontrar a N. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Primeiro termo é 4, N é 10, menos 1 vezes R. 4 mais 9 vezes R, que é 3. 4 mais 9 vezes 3. 31. Agora, a gente vai para a fórmula da soma. A1 mais AN vezes N dividido por 2.
Então, SN vai ficar o primeiro termo, último termo que nós encontramos, número de termos, isso aqui tudo dividido por 2. 4 mais 31 são 35, 10 dividido por 2 dá 5. SN vai ser igual a 175. Então, meus amores, vamos para a correção da atividade, né? Interpole 4 meios aritméticos entre 11 e 26. Então, 4 meios, ó, 11 é o primeiro, 26 é o último. 4 meios. AN vai ser o 26, que é o último termo. A1, 11, que é o primeiro termo. Número de termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São dois extremos. Se eu vou interpolar 4 meios, são 6 termos. Então, 6 menos 1, 5, vezes R. Esse 26 eu troquei de lado, então 26 menos 11, 15. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, 15 dividido por 5 dá 3. Essa é a nossa razão. Então, eu pego aqui 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. Então, os 4 meios são 14, 17, 20, 23. Aqui, interpole 8 meios entre menos 2 e 43. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meios com os dois extremos vai dar 10 termos, tá? Então, aqui o primeiro termo, o último termo é 43. Primeiro termo é menos 2, N é 10. 10 menos 1, 9. Esse menos 2 trocou de lado, troca o sinal. Então, 43 mais 3, 45. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 45 por 9 dá 5. Então, a razão é 5. Menos 2 mais 5 dá 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. Mais 5, 23, mais 5, 28, mais 5, 33, mais 5, 38, mais 5, 43. Então, aqui está feita a interpolação. Determine a soma dos 18 primeiros termos da PA. Aqui nessa PA, o primeiro termo é 1. A razão é 4 menos 1, que dá 3. Número de termos, ele está pedindo a soma dos 18, então, 18 termos. Nós vamos encontrar o último termo para depois fazer a soma. Então, A18 vai ficar A1 mais 17R, né? Que é 18 menos 1, 17. Como a razão é 3, 17 vezes 3, 51. 51 mais 1, 52. Então, eu vou pegar aqui primeiro termo mais último termo. Então, fica 1 mais 52. Número de termos, 18, dividido por 2. Então, 1 mais 52 dá 53. 18 dividido para 2 é 9. 53 vezes 9, 477. Essa é a soma. Aqui, que é a soma dos 30 primeiros termos. Então, aqui nessa PA, o primeiro termo é menos 15. A razão vai ficar menos 11 menos 15. Então, é menos 11 mais 15, que vai dar 4. Número de termos, 30. Então, eu vou encontrar o último termo para depois fazer a soma. A30 é igual a A1 mais 29R. 29 é o 30 menos 1, né, da fórmula. Então, vai ficar, primeiro termo, menos 15. 29 vezes a razão, que é 4, 116. 116 com menos 15 dá 101. Aí eu venho para cá. Primeiro termo, menos 15. Último termo, 101. Número de termos, 30, dividido por 2. Então, 101 menos 15, 86. 30 dividido para 2, dá 15. 86 vezes 15, 1.290. Essa é a soma. Agora aqui, que é a soma dos termos da PA.
12, 15, 18, e aqui ele já dá o último termo, tá? Então, ó, primeiro termo, 12, a razão, 15 menos 12, 3. Último termo, 99. E tá faltando para nós o número de termos, para depois a gente fazer a soma. Então, eu venho para a fórmula do termo geral, para encontrar o número de termos. AN 99, A1 é 12, N eu não sei, a razão é 3. Esse 3 vai multiplicar tudo que está no parêntese. Então, 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 12 menos 3 dá 9. Agora, esse 9 aqui troca de lado, tá? Para eu deixar a variável sozinha. Então, 99 menos 9 dá 90. O 3 que está multiplicando passa dividindo, então 90 dividido por 3 é 30. Encontrei o número de termos. Agora eu vou para a soma de todos os termos, né? Primeiro termo é 12, último termo é 99, número de termos 30, dividido por 2. 99 mais 12 dá 111. 30 dividido por 2 é 15. 111 vezes 15, 1665.